que nos acompanham às quintas-feiras, nessas horas da noite. A todos nós saudamos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Salmo 72, versículo 18, 19, 20. Assim registra a palavra do Senhor: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. E que nesta noite nós, ao estudarmos mais uma vez sobre a oração, especialmente o último capítulo sobre a oração do Antigo Testamento, que nosso Deus possa nos abençoar e a Ele toda a honra, toda a glória, porque só Ele realiza prodígios, só Ele faz maravilhosos acontecimentos em nossas vidas. Vamos orar. Ó Deus de amor, Tu és bondoso, Tu és infinito, Deus de amor e de imensa bondade. Tu és o Deus de toda glória, Deus que enche os céus e a terra, e o Deus que habita em nossos corações. A semelhança, ó Pai, do Teu servo Davi, nós bendizemos ao Senhor, porque só o Senhor realiza prodígios. Porque só o Senhor, a glória do Senhor, enche a terra, enche os céus, enche as nossas vidas. Ó Deus de amor, muito obrigado, porque grandes e maravilhosas bênçãos tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelas realizações, pelas orações respondidas. Muito obrigado pelos ensinos da Tua palavra que temos aprendido nesses dias com os Teus filhos, que foram registrados no Antigo Testamento, na Tua palavra, e que esta noite, ó Pai, seja mais uma noite de aprendizado para nós. Abra os nossos corações, abra as nossas mentes, e mais uma vez pedimos ao Senhor: desperta o Teu povo, ó Deus, para a vida de oração, para uma vida de dedicação ao Senhor. E assim o Senhor vem estar renovando em nós, reavivando em nós a obra do Senhor, para que se possa conhecer em toda a terra. Fique conosco e nos abençoe durante esses momentos tão gloriosos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vai nos operar.
Irmãos e amigos, é com muita satisfação e júbilo espiritual de que estamos de volta para darmos continuidade ao estudo sobre a oração, que temos já falado há umas 3 semanas. Preciosas lições já temos aprendido com a vida de Noé, com a vida de Isaac, com a vida de Moisés, com a vida de Josué, Samuel, Davi. E chegou o momento de examinarmos a experiência de oração de mais um homem da Bíblia. E para tanto nós vamos dar ênfase e tomar como base para esse estudo a oração do rei Salomão, que fez na reunião solene com o povo, no culto para a dedicação ao Senhor do templo que acabara de construir. A oração mais longa registrada nas Sagradas Escrituras. Salomão fez seus pedidos baseado nas promessas que Deus fizera ao rei Davi. Essa oração está registrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Oração cuja profundidade espiritual já podemos sentir a partir do relato que a Bíblia dá sobre a atitude e a postura do rei Salomão nos instantes que procederam à oração em si. Esta oração ela está registrada nesses 42 versículos de 2 Crônicas, capítulo 6. Portanto, nós só iremos fazer uso de 11 versículos dos mesmos. E quero convidar você a abrir as suas Bíblias no texto da Sagrada Escritura. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 42. Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porém nós estaremos fazendo a leitura dos 11 primeiros versículos. Assim registra o texto sagrado. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel enquanto ela se mantinha em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa no meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, comprometer o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. E que o nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa aplicar aos nossos corações na noite desse dia. Queridos irmãos, inicialmente nós vamos observar que o rei Salomão, ele está de costas viradas para o povo. Versículo 1: então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem especial. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Então, o teu versículo 2,
Salomão ele está de costa para o povo, e então ele volta para a congregação e se dirige a Deus. Após então abençoar o povo e toda a congregação de Israel que estava em pé, como registra o versículo 3, ele bendiz ao Senhor, a partir do versículo 4 até ao versículo 11. Então sobe ao altar do Senhor e estende as mãos, permanecendo em pé por alguns instantes. No versículo 12, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Por fim, ele ajoelha-se ali no altar do Senhor perante toda a congregação, permanecendo com as suas mãos estendidas. Nós vamos observar que o rei Salomão ajoelhou-se diante do Rei da Glória, o Rei dos Reis, e então orou. Como disse, é a oração mais longa que a Bíblia registra. Do versículo 19 ao 21, o trecho aqui nós vamos encontrar que está concentrado a atenção, porque ele ora ao Senhor, suplica ao Senhor. E eu quero fazer leitura de parte desse texto, versículo 19 ao 21, ele diz: contudo, atende a oração e a súplica do teu servo, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti, que dia e noite estejam os teus olhos abertos para esta casa, para o lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem neste lugar. Sim, ouve do lugar da tua habitação do céu, ouvindo e perdoa. Essa oração trata-se da súplica que Salomão fez ao Senhor, para que ouvisse todas as outras súplicas que viessem a ser feitas por ele e pelo povo ali, no tempo em que finalizou dizendo, no versículo 42, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Aí ele encerra a oração. Me diz a Bíblia que, tendo Salomão acabado de orar, a glória do Senhor encheu o templo, de tal modo que não podiam ali entrar. O Senhor confirmou que aceitaria a dedicação do templo e que a oração de Salomão foi ouvida. E os filhos de Israel, então, prostrados com o rosto em terra, adoraram ao Senhor e lhe renderam graças, dizendo, observa em seguida o capítulo 7, versículo 3, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É uma experiência marcante, é uma experiência tremendamente gloriosa. Contudo, queridos, nós devemos lembrar que o Senhor aceitou toda a oração de Salomão, e não apenas esse trecho. Oração que, na sua inteireza, inclui arrependimento, pedidos de perdão, desejos de andar pelo caminho ou pelos caminhos do Senhor e de guardar os seus estatutos, compromisso de fidelidade a Deus. Porém, voltando ao trecho que estamos estudando, nós nos deparamos com algumas questões das quais nós vamos nos deter em apenas duas. Primeiro,
qual a importância e o significado da oração feita no templo, na casa construída e consagrada para ser a casa do Senhor? Essa é uma das questões. A outra, somente as orações feitas na casa de Deus são ouvidas? Quanto à primeira questão, nós encontramos a resposta dos versículos que seguem dentro do capítulo 7, especialmente o versículo 11 ao versículo 22, que a aliança do Senhor com Salomão, quando o Senhor aparece pela segunda vez a Salomão, ele faz então essas promessas. O Senhor lhe diz claramente que ouviu a sua oração, que seus olhos estariam abertos e seus ouvidos atentos à oração que se fizesse naquele lugar, e mais ainda diz o Senhor, para que nele esteja o meu nome para sempre. Versículo 16 do capítulo 7. Assim registra: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome permanente, perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E essa declaração do Senhor, de pôr o seu nome na casa que ele consagrara, confere ao templo um significado especial, porém não místico. Um lugar que passa a ser o referencial de Deus, do nome do Senhor. Lugar exclusivamente separado para o culto e para o serviço do Senhor, e que por isso Deus ali comparece. Assim é que Deus referendou a consagração do templo, enchendo com toda a sua glória. A presença do Senhor ali foi a sua assinatura nesse acordo. Por isso nós valorizamos também a oração aqui no templo. Hoje pela manhã, quando cheguei, encontrei duas irmãs orando, mesmo em tempo de isolamento social. Essas irmãs decidiram vir à igreja a orar. Por que será? É exatamente porque tem o entendimento do valor também da oração no templo, lugar que nós não podemos deixar de nos congregar. O escritor aos Hebreus nos chama a atenção para isso. Há um valor, há um selo, há um pacto, há uma assinatura, há uma aliança de Deus para com este lugar reservado, consagrado, separado para Ele. E esse significado é completamente diferente da expressão a casa de Deus, que vem a ser um lugar restrito para a presença do Senhor e de que ali Ele será encontrado. Deus tem um compromisso com a sua igreja, com os seus filhos, de estar presente no meio da congregação. Este lugar é o lugar onde Deus tem um compromisso, porque aqui foi consagrado para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para que os membros, para que os santos pudessem estar aqui orando ao Senhor. E Ele estaria presente como uma consagração a este lugar. Seria, queridos, um absurdo, para não dizer loucura, pensarmos que Deus pudesse ser confinado a uma construção arquitetônica. O próprio Salomão, ele fala nessa questão que o Senhor habitaria em nuvens espessas e, portanto, ele edifica
a casa para a tua morada, lugar de uma eterna habitação. O próprio rei Salomão, ele falou desse momento da oração. E observando mais à frente o versículo 18, ele traz a seguinte expressão: mas de fato, habitaria Deus com os homens da terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Seria um absurdo, mas Deus, na sua glória, se faz tão pequeno para habitar, para estar aqui em nosso meio. E sendo assim, queridos, o que faz o templo um lugar sagrado é a presença do Senhor. É por isso que o profeta Abacuque diz em seu livro, capítulo 2, versículo 20: o Senhor está no seu santo templo, cabe-se diante dele toda a terra. Quando nós nos reunimos aqui, Deus estará conosco. É isso que faz este lugar ser a santidade, a presença de Deus, ainda que todo lugar, mas muito especial, o templo é o lugar onde Deus escolheu para estar juntamente com o seu povo. E ter isso em mente é fundamental, porque caso contrário, correríamos o risco de cair em idolatria, confiando no templo e adorando o lugar, quando a nossa confiança e a nossa adoração devem ser exclusivamente em Deus e para Deus. Por isso que nós precisamos ter esse conceito de não adorar o templo, de não adorar as coisas criadas, mas toda adoração, todo louvor deve ser feitas ou dada a Deus. Eu lembro da história que quando Deus destrói o templo, exatamente é porque aquele local era e estava sendo adorado pelo povo de Israel. Então, por causa da presença do Senhor, nós devemos ter uma postura reverente à sua casa. Sendo assim, queridos, a importância e o significado da oração feita no templo, que ao Senhor foi consagrado, na igreja, como costumamos dizer, residem em dois pontos que nós então precisamos destacar, que é a presença do Senhor no templo, que é o referencial do seu nome, um lugar separado exclusivamente para o culto e para nenhuma outra realização, e a caracterização espiritual das pessoas que ali comparecem, pessoas que guardam o compromisso de fidelidade com Deus e que para lá se dirigem a fim de adorá-lo, de buscá-lo de todo o coração, de suplicar o seu auxílio, dando testemunho ao mundo de que Deus verdadeiramente está no meio do seu povo e de que só Ele é Deus. Pessoas que carregam consigo o nome do Senhor, que assumem a identidade do povo de Deus. Então esses dois pontos são importantes para entendermos por que orar no templo. Esses pontos são de alta relevância para entendermos a presença do Senhor no templo de uma forma especial. A caracterização espiritual das pessoas que aqui comparecem tem um ponto também referencial. E com esses, Deus estabelece o seu pacto. Pacto renovado e firmado permanentemente em Cristo, no qual está incluída a promessa de ouvir as orações feitas do seu santo templo por tais pessoas. Lembrando que Jesus fez uso do templo, sempre estava, os apóstolos sempre estavam no templo para oração. E não somente no templo, porque a presença do Senhor não se limita a lugar algum, mas em qualquer lugar onde um servo seu chamar
com o coração contrito, sincero e fiel. E várias provas disso temos na Bíblia, que respondem à segunda questão levantada nesse estudo. Porém, vamos nos deter apenas na experiência dos profetas Daniel e Jonas. Tantas outras experiências foram relatadas, mas eu quero deter a esses dois exemplos para o que se faz na segunda questão. Deus apenas está presente aqui ou pode estar em outro lugar? E Daniel, servo fiel, que habitualmente recolhia seu quarto 3 vezes ao dia e punha-se de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, e que por este motivo foi lançado na cova dos leões devido ao decreto vaidoso e impensado do rei Dario. Teve as suas orações atendidas. O Deus Altíssimo, o único e verdadeiro, com ele esteve no seu quarto enquanto orava, e com ele esteve na cova dos leões também para livrá-lo. Então, queridos, Deus ele não se limita ao tempo, ao lugar, ao espaço. E como nós observamos, Daniel ele tinha esse costume de orar 3 vezes ao dia, e Deus estava ali com ele. E lá ainda na cova dos leões, Deus estava com ele. Então, em todo lugar, aonde um cristão, aonde um fiel servo do Senhor se posicionar com o coração contrito, Deus estará ali ouvindo a sua oração. O outro relato que nós temos na Sagrada Escritura, registrado no livro do profeta Jonas, capítulo 2, Jonas o profeta que fugiu da incumbência que Deus lhe dera, e que por isso foi duramente repreendido. Arrependido, orou ao Senhor dentro do ventre de um grande peixe, nas profundezas do mar. E o texto de Jonas capítulo 2 registra que o Senhor ouviu a oração de Jonas. Imagina, queridos, então, que não há como fugir da presença de Deus. Em todo lugar onde estivermos, podemos buscar o Senhor. Por isso, valorize a oração. E que maravilha é servirmos a Deus e fazermos parte desse povo que se chama pelo seu nome e que em Cristo está debaixo do pacto eterno de Deus com os seus filhos. Quão maravilhoso e quão bondoso é fazermos parte desse povo de Deus. E quão maravilhoso e quão grandioso é o nosso Deus, que ouve as nossas orações no culto em que prestamos em sua casa e em qualquer outro lugar de onde clamamos de coração sincero. Queridos, na igreja, em todo lugar, precisamos fazer as nossas orações. Como dissemos no início, esta é a maior oração registrada na Sagrada Escritura. Deus ele não está preso ao tempo, preso ao espaço, preso às palavras gloriosas. Eu quero trazer uma outra oração contrária a esta registrada no Novo Testamento, de um homem
que no templo, dentro do templo, e que não tinha condições, ele entendia que não tinha condições de chegar ao santuário, ele faz a oração de 7 palavras: ser propício a mim, pecador. Acredito ser uma das menores orações registradas na Sagrada Escritura. Ser propício a mim, pecador. Uma oração pequena, mas que foi ouvida pelo Senhor. Queridos irmãos, temos aprendido nesses dias e ainda vamos continuar sobre essa doutrina da oração, esse meio de graça que Deus nos deu para nos relacionarmos com Ele. E o meu desejo é que cada dia Deus proporcione ao seu coração um diálogo com Ele. Leia a Sagrada Escritura, Deus fala com você e você vai falar com Deus. Olhe para o firmamento, como o hino, ou quando mesmo o hino que nós temos ao Deus grandioso, número 26, do Inário Novo Cântico. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. O salmista, ele diz: quando olho para os céus, obra dos teus dedos, o firmamento que estabeleceste, que é o homem para que dele se lembres. Queridos, ao contemplarmos a natureza, ao contemplarmos a criação de Deus, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, certamente nós então iremos fazer essa declaração como o escritor sacro declara nesse hino ao Deus grandioso, número 26. Quero ainda fazer a leitura das outras três estrofes, concluindo assim o estudo dessa noite. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras o teu poder e glória proclamar. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. E por último, quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E o coro diz: e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Queridos, que a nossa oração seja em observação aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Ele fará. E que por fim nós, então, a um só coro, podemos cantar: então, minha alma, canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Que o nosso Deus nos abençoe e nos dê grandes e gloriosas oportunidades para buscarmos a Ele em espírito e verdade. Amém? Vamos orar. Deus, Tu és o Deus de toda glória, Tu és o Deus que enche os céus, o universo, mas Tu és o Deus que se faz tão pequeno ao habitar no meio do Teu povo, quando reunido em congregação no Teu santo templo, e mais especial ainda, se faz tão pequeno em habitar em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos gloriosos que temos passado, quando levantamos cedo, oramos ao Senhor, durante o dia, a noite, quando vamos dormir, descansar em nossos leitos, o Senhor está ouvindo as nossas orações.
Muito obrigado porque o Senhor não se cansa de ouvir-nos e não se cansa em responder às nossas orações. Mais uma vez, Senhor, queremos agradecer ao Senhor pelas inumerosas orações respondidas do teu povo. E continua, Senhor, com os teus ouvidos atentos, abertos à oração que se fizer neste lugar. Seja, ó Deus, pelo menor grupo de pessoas, com 2, com 5, com 10, com 50, com 100, mas que o Senhor possa estar atento às orações do teu povo, porque assim é a promessa do Senhor feita e registrada na Sagrada Escritura. Pai, oramos ao Senhor por esse glorioso benefício. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor mesmo, em Cristo Jesus, ouve as nossas orações. Contempla-nos, ó Deus, com a tua maravilhosa graça, dispensando sobre a vida de cada família, de cada irmão, de cada um dos teus filhos e amigos que estão nos assistindo nessa noite. Que a tua bondade possa estabelecer, que o teu amor possa estar sendo derramado em nossos corações. Fique conosco e nos abençoe. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, o Senhor da Igreja. Amém.